Queridos irmãos, queria lembrar da nossa campanha da compra da porta e das janelas, né? Nós estamos em campanha para a compra da porta e da janela. Todos, eu creio que receberam os envelopes. Não esqueçam de fazer a sua oferta, que nós queremos ver se no começo do mês de setembro nós mandamos fazer. Mas para isso precisamos ter a primeira parcela em mão, né? Então eu conto com a ajuda dos irmãos para a gente comprar essa porta e essas janelas que serão instalados para que em breve nós possamos estar em cima. E queria lembrar que no próximo sábado nós estaremos aqui pintando a parte de cima, só é do meio para baixo, né? Quanto mais gente tiver, mais rápido nós terminamos. Então esteja aqui no próximo sábado para nos ajudar, né, nessa pintura, aonde estaremos pintando, né, o que falta ser pintado. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. Nós iremos ler a partir do versículo 1. Mateus 25. Amém? Amém. O texto fala sobre a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E ainda elas para comprar, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Como eu falei avisei na sexta-feira, hoje pela manhã estarei falando sobre vivendo a última hora. Queridos, nós estamos vivendo a última hora. Nós somos a última geração de crentes na face da terra. Somos a última geração lavada e remida pelo sangue de Jesus. A parábola das 10 virgens, ela tem muito a ensinar para a igreja de Cristo. Nós aprendemos muito com essa parábola, podemos refletir sobre alguns significados simbólicos que tem nesse texto. O texto fala sobre virgens. Virgens é a igreja individual. Cada um é uma virgem desse casamento. O noivo é Jesus Cristo.
aquele que é o noivo da igreja, as bodas, será a volta de Jesus, será esse casamento que vai ter entre a igreja e Jesus. As lâmpadas somos nós, que somos a luz do mundo, como predito ali em Mateus 5,14, que diz: vós sois a luz do mundo. E o azeite, queridos irmãos, que o texto fala, é a unção do Espírito Santo que precisamos ter em nossa vida. Eu quero dizer que podemos entender que as 10 virgens representam a totalidade da igreja de Cristo. As 10 é o total da igreja, contudo, metade desta igreja, metade da igreja de Cristo estão despreparadas para a volta de Jesus. E a gente vê isso em todas as igrejas, muitas pessoas comprometidas e muitas pessoas descomprometidas, pessoas envolvidas, mas pessoas que não querem se envolver com a obra de Deus. Eu quero dizer que, acima de tudo, precisamos saber que a igreja é você, a igreja somos nós. Eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. Então, como deve ser a igreja da última hora? Como devem ser os crentes da última hora? Como devem se comportar os crentes na última hora? Então vamos fazer uma comparação entre as virgens nécias e as sábias, né? E entender como deve estar, como eu devo estar como igreja de Cristo neste momento de eminência da volta do Senhor. Como eu devo ser, o que eu devo fazer, queridos irmãos. Então, primeiro, nós precisamos, né, estar acordado. É preciso estar atento. É preciso estar ligado, porque a volta de Jesus está próxima. Queridos irmãos, a igreja está despreparada, está dormindo como as virgens nécias. Muitos crentes estão dormindo o sono da indolência. Muitos crentes estão dormindo um sono profundo em um momento que é para estar em alerta. Como saber se estou dormindo ou se estou acordado? Como saber se estou atento ou se eu estou despercebido? Então, se estou descansando ao invés de estar trabalhando, se estou com olhos fechados, não enxergando os desafios que estão ao nosso redor. Como eu posso saber? Queridos irmãos, infelizmente, nos últimos tempos, muitos cristãos estão dormindo espiritualmente. Essa é uma realidade que nós vemos nas igrejas. Então, estão exaustos de tantas coisas que realizam, coisas na sua secularidade, da sua vida pessoal, contudo, não estão fazendo a vontade de Deus, não estão fazendo aquilo proposto por Deus. A igreja da última hora deve estar acordada, deve estar atenta, porque o noivo está voltando. O noivo está às portas, meus irmãos. Então, mantendo-se em uma vida, é preciso mantermos em uma vida de oração e leitura da palavra, dedicados, meus irmãos, aos trabalhos de Deus. A gente observa que os trabalhos de Deus estão ficando em segundo plano na vida de muitos irmãos. Muitas pessoas que se comprometem estão deixando a obra de Deus de lado. Deus quer uma igreja com as lâmpadas cheias de azeite, como as virgens sábias estavam. É assim que Ele deseja de mim, que eu esteja com a minha lamparina acesa, né? Então, precisa estar atento. Então, como um soldado, está, queridos irmãos, espera o amanhecer. A igreja deve estar vigilante nos últimos tempos. Observe, queridos irmãos, que a vigilância é algo que tem que estar atento, vigilante. Se ele estiver desligado, se ele estiver dormindo, automaticamente ele perde a sua arma e perde a sua vida. Assim será com o crente em Jesus Cristo. Se ele estiver despercebido, ele pode perder a oportunidade e a porta se fechar.
Observe que as 5 que estavam despreparadas, aquelas 5 noivas, elas voltam e dizem ao Senhor: Senhor, abre-nos a porta. E ele não podia mais abrir, porque a porta já tinha se fechado. Como está a sua vida espiritual? Dormindo ou acordado? Não durmam, aqueles irmãos, não durmamos, não sejamos uma igreja que está despercebida, que nós possamos estar despertados para a volta do noivo, para a chegada dele, porque ele está voltando, o rei está voltando, e ele busca uma igreja viva, uma igreja ungida, uma igreja acordada, uma igreja cheia do Espírito Santo. A nossa vida também precisa estar iluminada. O versículo 8 do texto que nós lemos diz: as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Uma igreja, aqueles irmãos, despreparada para a volta de Jesus, está com sua luz apagada. Crentes despreparados para a volta de Jesus, está com sua luz apagada, está despercebidos. Então, como saber se a igreja está apagada? Como saber se a nossa vida está apagada? Se não estivermos dando testemunho de vida, a nossa luz está apagada. Se não estivermos pregando o Evangelho, a nossa luz está apagada. Se não estivermos sem brilho e a alegria do Espírito Santo, a nossa luz está apagada. Se estivermos descomprometidos com a igreja do Senhor Jesus, a nossa luz também está apagada. Estamos sem o azeite do Espírito Santo. É lamentável hoje, muitos irmãos não têm o azeite, não têm a unção, não têm a presença do Espírito Santo. Então o ativismo e o tradicionalismo tem feito, irmãos, perderem o seu brilho, perderem a sua unção. Eu quero dizer que divisões e escândalos, queridos irmãos, estão apagando muitos irmãos, estão deixando muitos irmãos com sua luz apagada. Há irmãos que são holofotes, que não refletem a glória de Deus, são holofotes que querem refletir a sua própria glória, são holofotes que querem refletir a sua própria vida. Tudo que fazem no reino de Deus, divulgam para que todos o achem uma bênção, para que digam: esse irmão é abençoado, esse irmão é um homem de Deus. Mas aí Deus começa a ficar de lado, e a palavra de Deus diz: quando você fizer algo com a mão direita, esconda a esquerda para que ela não saiba. Então a igreja da última hora, meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja que ilumina, mas é Deus quem deve ser exaltado, é Deus quem deve ser ovacionado, porque Ele é quem merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Quando nós queremos que o nosso nome, que a nossa vida seja vista como exaltação, automaticamente nós deixamos Deus de lado. Então eu quero dizer, queridos irmãos, que a igreja da última hora, nós precisamos ser uma igreja que ilumina o mundo, mas é Deus quem deve ser exaltado através de mim e de você. Eu quero dizer como fazer para que a lâmpada mantenha-se acesa. O que eu devo fazer, queridos irmãos? Eu preciso trabalhar o caráter e o testemunho de Jesus Cristo na minha vida. Você precisa trabalhar o caráter e o testemunho de Jesus na sua vida. Ocupar-se pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Buscar a luz do Espírito Santo para as nossas vidas. E assim, dessa forma, meus irmãos, a nossa luz estará acesa. E o noivo, quando chegar, nos encontrará acordado. Eu quero dizer que Deus quer cristãos que sejam luz no mundo. Se eu não sou luz, nada serve. Se eu for agente secreto, perdeu o sentido, perdeu o valor. Deus não busca agente secreto.
Deus busca cristãos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Então, queridos irmãos, luz sempre acesa, precisando estar cheia do Espírito Santo. Nunca nos deixemos levar pelas luzes desse mundo, que o quê? Que rapidamente se apaga. A luz do mundo, ela é apagada rapidamente. Quantas pessoas que nós vemos aí, que faz um sucesso meteorito, que passa rápido, porque a sua luz é a luz do mundo. Mas é preciso ser luz no mundo. É a luz de Cristo que precisa ser vista através de nós. É a luz dele. Então, como a lua, queridos irmãos, eu quero dizer que nunca nos deixemos levar pelas luzes desse mundo, que rapidamente elas se apagam, mas que sejamos como a lua, que reflete a luz do sol, que assim seja a nossa vida, refletindo a luz de Cristo no mundo perdido, que o mundo possa ver a luz de Cristo através de nós. Então, aí aqueles que estão nas trevas, no mundo e no pecado, que quando nós viemos a nos aproximar deles, eles possam ser iluminados por esta luz. Como está a sua luz? Apagada ou iluminando? Como está a nossa luz? Mantenha, meus irmãos, vamos manter a nossa luz acesa. O terceiro aspecto desse texto, a nossa vida precisa estar ungida. O versículo 4 do texto que nós lemos diz: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, o cristão despercebido e carnal, e não espiritual, como é um crente carnal? Como é a vida de um crente carnal? Um crente carnal é um crente que não tem intimidade com Deus. É um crente que não busca as coisas do alto. A oração e a pregação não é prioridade na sua vida. A palavra de Deus não tem prioridade, então, voltado para si mesmo e seus próprios interesses, voltado para a sua vida pessoal, não serve ao próximo para mostrar o amor de Deus, para mostrar quem é Deus. Então, as virgens nessas estavam movidas pela carne. Elas não se preocupavam com as coisas espirituais, não se preocupavam com as coisas dos céus, por isso deixaram suas lâmpadas vazias, e muitos cristãos têm deixado a sua lâmpada vazia, porque não estão preocupados com as coisas dos céus. Então, queridos irmãos, a marca de um crente carnal, ele se mistura com o mundo e absorve costumes do mundo, ele vive as coisas do mundo. Os crentes carnais só fazem o que querem, agradando a si mesmo e não ao Senhor, agradando a si mesmo, fazendo a sua vontade. Quando as pessoas só cantam o que gostam, estão louvando ao homem, não a Deus. Eu quero dizer, quando o cristão não se preocupa em alcançar os perdidos, não se preocupa em alcançar aqueles que vivem nas trevas, é um mero membro de igreja, é alguém que só está na igreja. Existe crente, meus irmãos, é triste isso, mas que tem muito tempo que não fala do amor de Deus para ninguém. É uma verdade. Então, os cristãos que estão à espera de Jesus vivem uma vida de oração incessante, estuda e vive as Escrituras, está ocupado ajudando ao seu próximo. Quanto mais se aproxima da volta de Jesus, mais a igreja, que é lavada e remida pelo sangue de Jesus, mais enche as suas lamparinas e tem relacionamento com Deus. Então, uma igreja espiritualmente preparada, ela não está preocupada com outra coisa a não ser anunciar o Evangelho de Jesus Cristo em tempo e fora de tempo, em qualquer lugar. Então, pois crer que é o dia da volta do Senhor se aproxima. A volta de Jesus está próxima. O Rei está voltando. Então, nós somos crentes carnais ou espirituais? Que tipo de crente nós somos? Que tipo de crente nós temos sido? Então busquemos
a unção do Espírito e vençamos a nossa carne, porque nós só vencemos a carne com a unção do Espírito Santo. O quarto aspecto desse texto, o cristão precisa estar puro. O versículo 12, meus irmãos, do texto que nós lemos, o versículo 12 nos diz o seguinte, diz: Mas eles respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Observe que a igreja despreparada para a volta de Jesus é uma igreja que o rei não conhece. É uma igreja que o noivo não conhece. É uma igreja impura. Como saber se a impureza está na nossa vida? Como saber se o Senhor nos conhece? Como saber se eu faço parte da igreja? Se a minha lamparina está acesa? Se houver injustiça em sua forma de ser, é o sinal que a sua lamparina está vazia. Mas se você for um crente justo, amável, dedicado, que busca a face de Deus, você é um crente puro. Se vivermos na prática do mundo e do pecado, somos crentes impuros. Tem crentes vivendo a prática do pecado naturalmente, vive o pecado naturalmente. Tem crentes que ignoram, meus irmãos, os trabalhos da igreja, é como se não tivesse acontecendo nada. É sinal de impureza também, porque aqueles que têm compromisso com Deus da igreja, têm compromisso com essa igreja que pertence ao Deus da igreja também. Então o cristão, quando se envolve com questões mundanas, deixa de depender do evangelho e passa a negociar sua missão, é um cristão que vive em uma vida impura. Observe que igrejas que se comprometem com políticos e não com Deus, é uma igreja que vive impura também. Observe que a política hoje é algo que tem contaminado muitos cristãos, muitos que têm se envolvido na política brasileira, É triste dizer isso, mas muitos crentes que se envolveram na política se afastaram até do Senhor. Então, queridos irmãos, os crentes da última hora precisam ser crentes virgens, ou seja, crentes puros, crentes lavados, crentes remidos e cheios da unção do Espírito Santo. Como é uma igreja pura ou virgem? Ela não se contamina com o mundanismo, não se contamina com as coisas do mundo, ela se mantém fervorosa e renovada, ela se mantém amando ao Senhor e a sua palavra. O cristão que é o Senhor, que é desposado nas bodas do Cordeiro, ele precisa ser puro e virgem e comprometido com o noivo. Deus quer preparar crentes para a última hora, meus irmãos. Eu queria que alguém abrisse aí em Efésios 5, 27, por favor. Efésios, capítulo 5, versículo 27. E o primeiro que encontrar, por favor, pode fazer essa leitura. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que Deus quer, sem mácula e sem ruga, uma igreja pura, uma igreja limpa. Então, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem rugas, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma igreja que não tem para se repreender, não precisa ser corrigida. Para ser assim, o cristão não pode perder a glória e a presença de Deus, não pode ser mácula ou cheia de imundícias do mundo, nem envelhecer com tradicionalismo, mas é preciso, queridos irmãos, ser uma igreja gloriosa. Somos virgens ou contaminados com o mundo? Você, como igreja, está contaminado ou está puro? O cristão precisa estar preparado, meus irmãos. O versículo 11, ele diz o seguinte, o versículo 11: mais tarde chegarão as virgens nécias,
clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, porque elas não estavam preparadas. A igreja atrasada não está pronta para a volta de Jesus. A igreja, queridos irmãos, a igreja atrasada, ela não está preparada para a chegada do noivo. A igreja atrasada, ela vive os padrões do mundo. A igreja atrasada, ela agrada ao mundo. Como saber quando o cristão está atrasado? Quando não cumpre o seu papel na igreja de Cristo. É uma igreja atrasada. Quando não cumpre, queridos irmãos, quando não está atento a obedecer à vontade de Deus, é uma igreja atrasada. Quando não vive como se estivesse nos últimos dias, é uma igreja atrasada. Muitos cristãos estão vivendo como se o reino de Deus fosse aqui na terra, como se fosse herdar o reino de Deus aqui, mas o reino de Deus, Jesus disse: eu vou preparar meu lugar, e virei outra vez, e vos levarei para que onde eu estejais vós também. E é para esse reino que nós vamos. Aquele homem na cruz do Calvário, lá ao lado de Jesus, ele disse a Jesus assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse a ele: hoje mesmo você vai estar comigo. Foi na terra, não foi aqui em Jerusalém, não foi na Samaria, não, você hoje vai estar comigo no meu reino. E é para esse reino que Jesus quer nos levar, é para lá. Então estejamos preparados, queridos irmãos. Somos a última geração, somos a geração escolhida. Então não estão se preparando para a volta de Jesus. Então todo o seu tempo, queridos irmãos, os cristãos que estão despreparados, todo o seu tempo é dedicado para eventos que são passageiros, como se a eternidade fosse aqui na terra. Não estão preocupados com o céu, não tem reserva de azeite, mas quem não tem reserva de azeite, Jeová Jireh não vai levar. Quem não tem reserva de azeite, o Espírito Santo não vai poder conduzir. Quem não tem reserva de azeite está vivendo despreocupado. Então os cristãos da última hora devem estar preparados com o azeite da reserva. Meu irmão, eu quero te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, se prepare com o azeite da sua reserva, encha-se do Espírito Santo. Como é um cristão preparado? Em primeiro lugar, ele cumpre a vontade do Senhor, ele cumpre a vontade de Deus. Em segundo lugar, ele vive cada momento como se o Senhor estivesse chegando, é como se Jesus viesse hoje. Em terceiro lugar, ele se dedica a salvar outras vidas, ele busca outros para conhecerem a Jesus. Em quarto lugar, ele prioriza os trabalhos do Senhor. Eu quero dizer que os cristãos que Deus quer buscar na última hora são cristãos que estarão prontos para subir. E a minha pergunta é para você. Eu queria que você perguntasse ao seu irmão ao lado: como está a sua reserva de azeite? Como está a sua reserva de azeite? Como está a sua reserva de azeite? Então, queridos irmãos, seus interesses não estão na terra e sim no céu. Como diz 2 Pedro 3,2, diz o seguinte: aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus, aguardando e apressando. Então eu quero te dizer um negócio a você: tenha pressa de manter a sua lamparina cheia. Os cristãos preparados para a volta de Jesus é como um viajante que já tem suas malas prontas. A sua mala está pronta, a sua lamparina está cheia, porque a sua mala, a sua lamparina está cheia. Então, queridos irmãos, passageiros com passagem comprada e já aguardando no ponto de chegada. E o ponto de chegada é agora, porque o Senhor, Ele está voltando. Então esteja preparado com a sua lamparina cheia. A bagagem, queridos irmãos, são as almas que você tem para apresentar ao Senhor. A passagem já foi paga pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando Ele morreu ali e diz: está consumado. Ali a sua passagem foi paga. O seu direito de ir ao céu é ali, porque Ele morreu em seu lugar. Estamos preparados ou atrasados? Eu quero te dizer, não perca tempo. Prepare
prepare-se para a volta de Jesus, esteja preparado. E para encerrar, eu queria dizer que à meia-noite, ouviu-se um grito, eis que o noivo está voltando. À meia-noite, ouviu-se um grito, eis que o noivo está voltando. Meus irmãos, o noivo está voltando, já é quase meia-noite, já estamos quase à meia-noite, o momento está chegando, o tempo está se abreviando, o tempo está abreviando. Não durma, não vacile, prepare a sua lamparina. Como está a sua reserva de azeite? Que Deus nos abençoe, que a nossa reserva esteja cheia e que estejamos preparados para a volta do nosso Senhor e Salvador, para a volta do noivo, porque Ele virá buscar o seu povo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus, agradecer a Ele, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Nessa hora eu vou pedir à irmã Egrimalda que esteja orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele por esta manhã, pela presença dEle nesse lugar, e nos prepare para que Ele nos prepare, para que a nossa lamparina esteja cheia. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, santo, poderoso é o teu nome. Amém. Nós te damos graça, Pai, porque o Senhor é tudo em nossas vidas, Pai. Ó Deus, sem ti nós não somos nada, Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, por esta palavra que foi ministrada, meu Senhor. Que cada um, Senhor, possa melhorar cada dia mais na sua presença, Pai. Para naquele grande dia, Senhor, quando tu fizer chamada, Pai, nós estejamos lá junto contigo, Senhor. Ó Deus, ficamos lá por fora, Senhor. Deus, que cada dia a gente venha, Senhor, nos desfazer desse outro mundo, Pai, e nos encher da tua graça, do teu amor, da tua presença em nossas vidas. Amém, Senhor. Deus, que possamos ter amor com aquelas almas, Amém, Senhor, que Senhor. estão perdidas, meu Pai. Que Aleluia. possamos ir encontro com essas almas, Amém, Pai, Senhor. para que elas tomem conta, Senhor, o caminho da salvação. Amém, meu Pai. Deus. Um dia, Senhor, nós estávamos perdidos, o Senhor assim nos encontrou, Pai. Amém. Deus, em nome de Jesus, Amém, Pai, nos Senhor. prepara, Senhor, para a tua chamada final. Amém, Senhor Deus, em Deus. nome de Jesus, Aleluias. meu Senhor. Amém, Ó Pai Senhor. Santo, nós glorificamos, meu Senhor. Amém, E que à Senhor. noite, Senhor, estejamos aqui, Pai, para agradecer ao teu Aleluia. nome. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, coração silenciosa, nós estamos despedidos e à noite estaremos aqui para louvar e engrandecer o nosso Deus. Amém?